Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta terça-feira de Pantanal, por mais que tentem, a Guta e o Marcelo não conseguirão esconder o romance por muito tempo. E o primeiro a flagrar os dois juntos será o Tenório, que vai dar um verdadeiro ataque. A confusão será grande e sobrará até para o Roberto, que levará uma bofetada do pai. O fazendeiro verá o Marcelo saindo do quarto da Guta, que estará grávida, e partirá para cima do filho da Zuleika. Eu te vi deitado com a tua irmã no quarto dela, seu moleque. Ele enfrentará o pai, dizendo para não chamá-lo dessa forma. Chamo de quê um safado que estava dormindo com a própria irmã? O Marcelo mandará o Tenório parar de falar bobagem e de gritar. Essa casa é minha, eu grito quanto quiser. Eu não sei onde que eu tô com a cabeça que não meto a mão na tua cara e na dela. O rapaz se enfurecerá. Você não levante a mão para ela, seu canalha. O caldo entornará de vez e o Tenório partirá para ofensas ainda mais pesadas. Canalha você, um porco sem escrúpulo, que não respeita nem o teu próprio sangue. Eu não te dei o direito de falar comigo dessa maneira, retrucará o Marcelo. Eu falo como quiser, seu traste, falso moralista. Maldita a hora que vocês se conheceram, porque ela também é uma rameira, gritará o ex da Maria Bruaca. A gritaria trará a Zuleika, a Guta, o Roberto e o Renato de pijamas. Esses dois safados estão dormindo junto. É isso que está acontecendo bem aqui, debaixo das vistas de todo mundo, contará o Tenório. Se é esse o problema, nós vamos embora daqui, responderá a Guta. Para viver em pecado em outro lugar, acusará o Tenório. O Marcelo falará demais. Nós não estamos vivendo em pecado, soltará ele. Como não estão se estão dormindo juntos os dois? Perguntará o fazendeiro. Se é que estamos vivendo em pecado, não seríamos os primeiros nessa família. Vai disparar a Guta, que voltará para o quarto com o Marcelo indo atrás dela. O Tenório ficará pasmo. O que é que ela quis dizer com isso? Indagará. Que nós todos não passamos de um bando de hipócritas, a começar pelo senhor, meu pai, responderá o Roberto. O Tenório se surpreenderá e o caçula continuará jogando verdades na cara dele. Hipócrita, mas se você quiser posso chamar de estelionatário, grileiro, adúltero. Isso para não falar o resto das acusações que pesam sobre você. Ainda tem muita coisa por vir, como um dos filhos do Tenório tendo um desfecho trágico e a Guta traindo a Maria Bruaca para se dar bem. Se você quiser saber de todos esses detalhes, então continua assistindo o vídeo. E aqui, me conta de qual estado e cidade você está acompanhando. Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber, viu? Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, caso você queira receber todos os acontecimentos e resumos da novela Pantanal, clica nesse botão de gostei aqui embaixo no joinha e também inscreva-se, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você acha que o Zé Leôncio agiu bem em ajudar a Maria Bruaca? Ou ele não deveria se intrometer? Ah, e também comenta aqui embaixo se você gosta do Alcides, sim ou não, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com os detalhes sobre Pantanal. O Tenório perderá até o chão e pedirá a ajuda da Zuleika. Ela dirá que o filho não tem o direito de acusar o pai dessa maneira, mas o garoto revidará. Eu tenho todo o direito de acusá-lo disso e de muito mais. E você também tem, mãe. Mas por algum motivo preferiu se tornar cúmplice desse canalha. Você me chamou de quê? Vai se enfurecer o Tenório. Canalha! É isso que o senhor é.
um canalha, um chantagista, um aproveitador de Araque, que transformou a vida das suas 2 famílias em um grande inferno como a sua. Responderá ele. O Tenório dará um tapa na cara do Roberto e dirá que lhe deu tudo nessa vida. A única coisa que você me deu foi a vergonha por ter um dia te chamado de pai. A vergonha e o arrependimento de não ter dito isso antes. Responderá o garoto, que sairá em seguida, deixando todos sem chão. Já o José Lucas vai aceitar se casar com a Érica, mesmo após ter sido enganado. Mas o peão mudará de ideia quando Ibrahim soltar uma de suas pérolas. Desolado pela perda do bebê, o goiano não conseguirá engolir o conselho do sogro. Depois vocês choram, dirá o crápula. A revelação da tragédia espontânea acontecerá já durante o casório, em uma das saletas da igreja. Culpada, a jornalista vai procurar o boiadeiro e decidirá abrir o jogo antes de subir ao altar. Ela admitirá ter perdido o filho e escondido a informação do noivo durante mais de uma semana. Supostamente, a loira ficou com medo de contar tudo, uma vez que o amado estava muito feliz. Na verdade, porém, ela cedeu aos interesses dos pais. O ex-caminhoneiro ficará arrasado. Ainda assim, tentará entender o lado da noiva, e ela deve ter ficado traumatizada, arrasada e temerosa. Por isso, consolará a amada e afirmará que ela deveria ter relatado toda a verdade. O filho do José Leôncio também vai assegurar que nada mudará entre eles. Tudo já estaria resolvido, mas o pai da noiva fará questão de arrasar a situação. Ele se embrenhará pelos cantos da igreja em busca dos pombinhos. Quando vê-los abraçados na saleta, o trambiqueiro vai supor que a herdeira terá contado a verdade. Frio, o deputado se limitará a apressar o casal. Os convidados do partido, afinal, já estarão perdendo a paciência. Depois vocês choram pelo bebê, soltará o nojento. Ao ouvir a frase, o peão perceberá que todos sabiam a verdade e que a ideia era enganá-lo até que o casamento estivesse concretizado. Depois disso, ele desistirá de tudo e irá embora. O José Lucas ainda vai penar muito para conquistar o seu lugar ao sol. O peão desistirá do casamento com a Érica, voltará ao Mato Grosso do Sul e será baleado por um capanga do Tenório. Resguardado pelo velho do Rio, o boiadeiro ouvirá uma premonição de cair o queixo. Para a entidade, ele deve seguir carreira política. Antes de sequer considerar um futuro, no entanto, o ex-caminhoneiro ficará à beira da morte. O atentado realizado pelo Solano o machucará gravemente e ele só vai sobreviver graças à ajuda do guardião do bioma. O ancião recolherá o corpo do neto e cuidará dele na tapera da Juma, até que o goiano se recupere completamente. Enquanto isso, o José Leôncio estará desesperado. Principal alvo do ódio do Tenório, o fazendeiro desconfiará das más intenções do vizinho e do sumiço do filho, mas não terá como fazer nada. Para piorar, o José Lucas não dará sinal de vida, mesmo depois de recuperado. Ele passará um período sabático com o avô, ouvindo seus conselhos. Certo dia, o irmão do Jove abrirá o coração durante um passeio de canoa pelo rio. Eu fico me perguntando o que vai ser da minha vida depois disso tudo, soltará ele. Você vai seguir de encontro ao seu destino, como as águas desse rio, responderá o velho. O primogênito exporá toda a sua desilusão. Meu destino parece um rio que não leva a lugar nenhum.
O guardião, então, dirá que todos têm um destino. Ele revelará ao goiano que, para assegurar o próprio futuro, ele deve ir atrás das ideias que já estão passando por sua cabeça. A essa altura, o José Lucas estará considerando entrar para a vida política. O filho da generosa admitirá que não sabe se dará conta dessa batalha. É muito difícil remar contra a corrente, afinal. Não é o que você fez a vida inteira? Então você vai conseguir. Incentivará o conselheiro. Além disso, o Tenório vai decidir se vingar do José Leôncio. Irritado porque o vizinho terá acolhido a Maria Bruaca e estará orientado a entrar na justiça contra ele, o fazendeiro contratará o pistoleiro Solano para fazer o serviço sujo. O José Lucas será o primeiro alvo. Quando estiver andando a cavalo, ele ouvirá o estampido e cairá no chão. Na cena seguinte, o bandido contará ao patrão que acertou um dos alvos da família. O bastardo, no entanto, não partirá dessa para melhor. Depois de ficar entre a vida e a morte, o José Lucas sobreviverá. Depois dessa tentativa frustrada, o Tenório vai considerar uma ideia para dar cabo do rival e de mais integrantes de sua família de uma só vez. Eles viajam muito, não é? Perguntará o Solano. De uns tempos para cá é à torta e à direita, responderá o Tenório. Mas tem que ter cuidado, isso é um perigo. Imagine se um troço desse me cai lá do alto, insinuará o pistoleiro. Sem entender a ideia do Solano, o Tenório dirá que com tanta revisão que eles fazem nas aeronaves, é mais fácil que uma vaca caia do céu. O pistoleiro, então, continuará. Mas às vezes alguma coisa sai do lugar, um cabo se parte, nunca se sabe, não é? Somente aí o Tenório perceberá que se trata de uma ideia e tanto para eliminar o José Leôncio e os filhos dele de uma só vez. Para piorar a situação, o Roberto não descansará até desvendar todos os crimes do Tenório. A obstinação do rapaz, porém, lhe condenará a um destino trágico. Na fazenda do grileiro, o paulistano vai descobrir um atentado do pai contra o José Lucas e acabará morto pelas mãos de um criminoso de aluguel. Apesar do Crápula ter sido contratado pelo Tenório, a morte trágica não será encomendada pelo latifundiário. O Solano vai optar por esse caminho sozinho, ao constatar que o jovem terá percebido a presença do homem misterioso, armado até os dentes, nas terras do pai. O bandido chamará o irmão do Renato para um passeio de barco e o paulistano, inocente, aceitará o convite. O velho do Rio, então, dará um jeito de incomodar a dupla no passeio. Como sucuri, ele rondará a embarcação até conseguir uma oportunidade de avançar sobre o criminoso. O Crápula cairá no rio em desespero. Ela vai acabar comigo, me tira daqui, gritará o pistoleiro, tentando atrair a empatia do companheiro. Bondoso, o caçula da Zuleika vai acabar puxando o nojento de volta ao barco. No desespero, contudo, o Solano fará com que o rapaz também caia no rio. Ele usará o corpo do jovem como apoio para conseguir subir na embarcação, na qual dará partida e irá embora sem olhar para trás. Largado no meio do rio, o Roberto partirá dessa para melhor afogado. E o Tenório ficará descontrolado. Ao descobrir a morte do filho, ele sentirá uma dolorosa crise de culpa e promoverá uma verdadeira matança de serpentes no bioma. O Roberto terá sido eliminado pelo Solano, capanga contratado pelo próprio vilão para dar fim aos seus inimigos. Por que tinha que acontecer uma coisa dessa? Por que, meu Deus, por quê? Volta para casa, Roberto. Volta para mim, filho. Volta para mim, volta para mim.
esbravejará o Tenório. A essa altura da trama, o patriarca da família não saberá que o Solano terá sido responsável pela morte do herdeiro. O crime acontecerá depois que o jovem se deparar com o capataz armado na fazenda e começar a fazer muitas perguntas, provocando então a fúria do pistoleiro. O garoto sairá para o passeio de barco ao lado do bandido e a dupla dará de cara com uma sucuri. Ao tentar enxotar o bicho, o funcionário do Tenório cairá na água e o Roberto tentará salvá-lo. No desespero, o crápula acabará afogando o rapaz. Já na embarcação, o Solano perceberá que o jovem ainda estará vivo e aproveitará para eliminar de vez o filho da Zuleika. Após o ocorrido, o criminoso falará para todos que o Roberto foi devorado pela cobra. Fora de si, o Tenório ordenará que o crápula dê cabo de todas as cobras da região, até localizar o cadáver do caçula. A reação drástica do bigodudo provocará uma tragédia com as cobras na região. Além disso, grávida, a Guta vai manipular a mãe para que ela desista da briga que estará travando com o Tenório na justiça. A engenheira alegará que está com pena do pai, que terá enterrado Roberto. O público, porém, verá que a garota quer mesmo é assegurar que a fazenda do Mato Grosso do Sul fique com ela e com o Marcelo. Não teríamos nem para onde ir, soltará o zootecnista. O público verá o vilão contratar o criminoso de aluguel para acabar com sua ex-mulher, com o amante dela e também com todos os Leôncio. Mesmo ciente de que a desgraça do fazendeiro terá sido cavada por ele mesmo, a Guta vai ficar do lado do Tenório, em vez de se mandar e recomeçar a vida em outro lugar ao lado do amado. A Maria Bruaca terá entrado com o processo litigioso de seu divórcio graças a uma advogada contratada pelo José Leôncio. Na ação, ela terá exigido ficar com a fazenda do Pantanal, abrindo mão de outros bens do golpista. Enquanto estiverem rolando os trâmites judiciais, o bicho vai pegar. O pior acontecimento será a morte do Roberto. No dia que isso acontecer, o Tenório ainda flagrará o Marcelo na cama com a Guta, e ela contará que esperam o filho do suposto irmão. A Zuleika vai encarar o luto e ainda terá de contar ao marido que o enganou a vida toda, já que seu primogênito não tem o sangue do mau caráter correndo em suas veias. A Guta, então, pedirá para a mãe desistir da luta na justiça contra o ex-marido e chegar a um acordo em relação aos bens, já que o vilão está arrasado com a tragédia. Eu tava contando os dias para ver você e você também, seu ou sua porqueirinha, falará a mulher, referindo-se ao futuro neto. O Marcelo anunciará que eles só a procuraram porque tem uma missão. Juntamente com a engenheira, ele falará para Bruaca desistir de ficar com a fazenda do Mato Grosso do Sul e entrar em um acordo com o homem que queria dar cabo dela. Olha, muita coisa tem mudado lá em casa. O Tenório sabe que o Marcelo não é filho dele e ele abençoou o nosso filho, afirmará a gestante. A Maria ficará incrédula. A verdade é que a morte do Roberto mexeu muito com ele. Ele continua querendo entrar em um acordo com a senhora. Ele não quer uma separação litigiosa, mãe, afirmará a garota. Ele não quer separação coisa nenhuma. Ele quer que eu suma da vida dele de preferência, fique de bico calado. Eu botei meu preço, a fazenda daqui, e eu esqueço que ele existiu na minha vida. Vai disparar a Bruaca. Ainda que nós quiséssemos, Dona Maria, nós não teríamos nem para onde ir, comentará o Marcelo. A Guta e essa criança pode ficar,
rebaterá a dona de casa na lata. Nós estamos fazendo a nossa vida nessa fazenda, mãe, suplicará a Guta, alisando sua barriga e obrigando a mãe a repensar. A gestante apelará. Ele tem outras terras e outros bens para negociar com a senhora. Uma separação pacífica, mãe. Vai ser melhor para todos nós. Ele mudou muito, nem parece mais o mesmo de antes. Ele reconheceu os erros dele e diz que se a senhora estiver aberta a conversar, vocês podem chegar a um acordo. Pela filha, a interiorana procurará o Alcides em seguida. Ele não abre mão dessa fazenda, mas e se ele me der outra terra para a gente começar a nossa vida? Ele ainda tem umas terrinhas lá no Sarandi. Não sei direito nem de onde que é, mas sei que é no Paraná. Falará a Bruaca, que fará de tudo para o companheiro desistir de se vingar e ir com ela para longe dali. E o Tenório vai descobrir uma importante pista sobre o falecimento do filho Roberto. Quando o corpo do menino for encontrado, o fazendeiro ficará cismado por não ver nenhuma marca de mordida e desconfiará que o filho não morreu por causa de uma sucuri. O fazendeiro confrontará o Solano, o pistoleiro contratado pelo vilão para dar cabo do José Lucas, é quem vai eliminar o Roberto, mas dirá ao patrão que o rapaz foi devorado por uma sucuri. Como é que você me explica o corpo do meu filho ter aparecido sem mordida nenhuma? Perguntará o Tenório. Eu já cansei de dizer que foi o que eu vi, insistirá o bandido. Você viu a diaba da sucuri puxar o meu filho para baixo d'água com a mão por acaso? Porque eu não consigo acreditar numa só palavra do que você diz. Retrucará o ex da Maria Bruaca. E aí, pessoal, você tá gostando da novela? Me conta a sua opinião e também me fala. Você acha que o Roberto mereceu esse desfecho? Sim ou não? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Estou te esperando!